Bom dia, queridos. Nós estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, em tempos de isolamento social. E nós estamos lendo em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, a partir do versículo 9. E nós lemos assim: Vocês orem assim, disse Jesus: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, primeiro Jesus nos ensina a falar com Deus e a gente deve chamar Deus de Pai. Na verdade, de papá. Abba, Pai. Papá, pá. O balbuciar de uma criança que ainda não sabe falar e quando vê o pai levanta os braços e se joga nele e diz: papá, pá, Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, acima de todas as coisas, mas que nos ensina a chamar de Pai. E aí vem o primeiro pedido: venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, primeiro eu oro reconhecendo quem é Deus. Primeiro eu olho para Deus. Eu não começo a minha oração pelos meus problemas. Eu não começo a minha oração pelos meus clamores. Eu não começo a minha oração com o meu olhar preso na circunstância. Eu começo voltando o meu olhar para Deus, que é meu Pai e que é Pai nosso. Por isso eu digo: santificado seja o teu nome, porque eu não uso o nome de Deus desassociando o nome dele de quem ele é. Eu honro o nome de Deus. Eu digo: venha o teu reino aqui e agora e o teu reino no futuro, o teu reino de graça que acolhe a todos e de glória quando será definitivamente implantado na história. O teu reino na minha vida. E aí, como consequência disso, eu digo: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Falar de vontade é falar de desejo. Falar de desejo é falar de quem nós somos. Diga-me os seus desejos e eu te direi quem és. Na verdade, os nossos desejos falam muito do nosso coração, da nossa essência, daquilo que nos comove, daquilo que nos interessa. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente afirmar um desejo, a gente afirmar a nossa vontade. A verdade é que muitos de nós têm muita dificuldade de entender o que se quer da vida. Mas, desde sempre, falar de desejo é falar das entranhas, é falar daquilo que nos move na vida. E então, o Senhor Jesus nos ensina a dizer: Pai querido, Pai nosso, que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu desejo e não o meu. E aí nos lembra do primeiro casal ali no jardim, quando Deus cria o jardim e cria o casal, o homem e a mulher, e os coloca no jardim e diz: vocês podem fazer todas as coisas, mas tem uma coisa que vocês não podem. Vocês não podem comer do fruto dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, em dado momento, o casal está ali diante da árvore e a serpente vem e começa a conversar e começa a dizer sobre aquele fruto, que era um fruto apetitoso, e aí a serpente diz: por que vocês não comem? A serpente, ela não cria o desejo já estava no coração do casal. O casal já estava desejando, a serpente apenas dá um empurrãozinho, Essa é a função da tentação, A tentação
ela não nos incute um desejo. A tentação é o encontro do pior nosso com o pior das criaturas, ou seja, é o encontro do nosso mau desejo com a serpente, é o encontro da fome com a vontade de comer. A tentação é empurrão, mas o desejo está dentro da gente. E estava dentro do casal. E aí a mulher questiona com a serpente e fala, não, mas eu se comer desse fruto eu vou morrer. E aí a serpente diz, não, você não vai morrer. Sabe aquela coisa que você está doida para ouvir? Alguém dizendo assim, não tem nada a ver, fica tranquilo, não é nada demais, não vai acontecer nada não, vai lá. E aí ela olha para aquele fruto e a serpente vai e diz a frase que ela queria ouvir. Se você comer, você vai abrir os seus olhos e você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E o homem estava do lado dela, porque é muito injusta essa história de que a mulher foi tentada e a mulher foi lá e tentou dar a entender que ela estava sozinha com a serpente diante da árvore e depois andou umas 2 horas até encontrar o homem e tentá-lo. Os dois estavam juntos, o homem estava consentindo em tudo aquilo, talvez até um pouco acovardado por detrás da mulher, deixando ela tomar a iniciativa. Algo bem parecido com o que acontece muitas vezes nas relações. E aí então ela pega o fruto, come e dá para o homem, e o casal come. Mas eles já sabiam que era o bem e o mal. O que era o bem? O bem era curtir a parada toda. O bem era se divertir, o bem era pular na cachoeira, o bem era dar nome aos animais, o bem era cultivar o jardim, o bem era ir à praia. O mal era uma coisa só, não podia comer daquele fruto. Então não é que eles não sabiam, eles sabiam. Mas o que eles sabiam não tinha sido uma decisão deles, é isso que é importante. O que eles sabiam foi dado por Deus. Na verdade, o que o homem estava dizendo ali, o que o casal estava dizendo, era o seguinte: eu quero ser autorreferente, eu quero decidir a minha vontade, eu quero decidir o meu desejo, eu quero decidir o que é o certo e o que é o errado. Eu já sei, mas eu sei o que você me falou. E agora é diferente, Deus. Agora é cada um por si e que o diabo carregue o último. Agora é por minha conta e risco. Agora eu é que vou dizer o que é certo e o que é errado. Em Romanos 1:24, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus entregou os homens aos seus maus desejos do seu próprio coração, aos maus desejos do seu próprio coração. E Tiago 1:14 vai dizer que nós pecamos, nós erramos quando nós somos seduzidos, envolvidos pelo nosso próprio mau desejo. Então, a coisa da vontade, ela tem a ver com a gente, ela acontece no universo da nossa personalidade, do drama humano, desse conflito entre ser autorreferente ou ter Deus como referente, em seguir a própria lei ou adotar a lei de Deus, em seguir o próprio desejo, ou orar como Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Uma oração que Jesus ensinou e que depois ele viveu isso no seu extremo, ali no Getsemane, quando ele estava tomando sobre si o pecado de toda a história e de toda a humanidade, e ele ali começa numa tristeza profunda, numa angústia profunda, soa gotas tão densas como gotas de sangue, num drama tremendo, horas antes da sua traição, da sua paixão e da sua morte. Então Jesus diz: Pai, a Ti é possível todas as coisas. Se for possível então, Pai, se for da Tua vontade, livra-me desse cálice. Me liberta desse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade.
O apóstolo Paulo fala em Romanos 12 que não devemos nos conformar a este mundo no sentido de sistema de injustiça, de opressão, de egoísmo, de vaidade, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí é a questão. Essa oração está nos chamando a uma decisão. É a minha vontade ou é a vontade de Deus? Porque muitas vezes essas vontades se coincidem, mas outras vezes há um conflito. E o conflito é de quem é a minha referência, eu mesmo ou o meu Deus. Então é como se tivesse dois polos, o eu, né, e Deus. E que quando há esse conflito, né, certa vez Jesus ele foi interrogado qual era a lei de Deus, qual era a vontade de Deus, e Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amarás a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. E é importante isso de amar a Deus de todo o seu coração, porque dentro daquela cultura da antiguidade, ali na Palestina, o coração era o centro da vontade humana. Então, amar a Deus de todo o coração é amar a Deus com uma só vontade, um só desejo, que é servir a Deus e amar o próximo como a si mesmo, ou seja, uma decisão. E aí eu quero falar sobre intencionalidade. Qual é a sua intencionalidade? Qual é o seu desejo? Você quer amar a Deus? Amar a Deus de todo o teu coração? Qual é a tua intenção? Eu não estou dizendo que em decidir isso a vida vai ser uma perfeição e você vai conseguir o tempo todo compreender a vontade de Deus e realizá-la. Não, você vai entrar nesse ringue que é a vida, nessa disputa, nessa máquina de moer carne que é a vida, e você vai ficar nesse dilema e muitas vezes você não vai fazer a vontade de Deus e muitas vezes você vai se machucar com isso. E muitas vezes você vai se frustrar, mas qual é a tua intenção? O que vai lá no fundo? Qual é a tua verdade mais essencial? Aquela verdade que a gente fala no último dia da nossa vida, no último instante de nossa vida. Qual é a tua verdade? E aí, sabemos que Deus é um Deus que sonda as intenções, né? O homem olha a aparência, só Deus sonda o coração. Então, Deus conhece o sentido do nosso desejo, da nossa vontade. Ele sabe se a gente está nessa construção, nesse processo. A gente erra, a gente muitas vezes finge que não vê, finge que não sabe, mas se há essa vontade, então o Senhor Jesus Cristo vai trabalhando a nossa vida e diz a palavra que Ele vai completar a boa obra, lá em Filipenses capítulo 1, Ele vai completar a boa obra que Ele já começou em nós. Da mesma forma, quando você decide amar ao próximo como a si mesmo, que próximo é esse? Esse próximo começa com a minha família, com amar quem me conhece. Porque difícil é amar quem me conhece. Amar o chinês é fácil. Amar por trás de um gesto de caridade e generosidade tem um desafio grave. Generosidade é dar com dor, caridade é dar do que vai te fazer falta. Então, com certeza, amar um necessitado que você não conhece é desafiador, mas difícil mesmo é amar quem divide com você o teto, a cama e a mesa. Ali que está a dificuldade. Amar quem te conhece, amar a sua família, amar seus irmãos, amar as pessoas. Uns você vai amar mais de perto, outros você vai amar numa relação, outros você vai até manter distante, mas vai querer o bem, vai fazer o bem. E sempre que tiver ao seu alcance vai abençoar, mesmo um adversário, mesmo alguém que te amaldiçoa ou alguém que se coloca como um inimigo. Então, qual é a intenção do seu coração?
Não é que você é perfeito, não é que você vai se tornar, né, para o alto e avante, né, o exemplo de amor. Essas coisas que a gente constrói na nossa cabeça, né? Olha, fulano ama, ninguém ama como fulano. Olha como esse homem, olha como essa mulher ama. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe a verdade por trás do véu. Então não é disso que eu estou falando, eu estou falando de intenção, de desejo, de vontade. Deus abençoa intenções, Deus vê intenções, Deus abençoa desejos. Qual é o desejo maior de sua vida? Você pode orar, eu posso orar, como Jesus me ensinou: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, tu sabes, Pai, eu sou tão falho. Muitas vezes eu fujo disso, muitas vezes eu tomo uma atitude completamente incoerente. Mas o Senhor sabe, quando eu olho a minha vida, eu vejo, na maior parte das vezes, eu cortando a própria carne e muitas vezes subjugando o meu desejo em face do desejo do meu Deus. E aí eu preciso resgatar o Salmo 1. Porque tem gente que fala da vontade de Deus como se fosse um chute na boca do estômago, como se fosse um remédio horroroso. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha asma, bronquite, e aí tinha um remédio de uns 50 anos atrás, chamado Revenil. Rapaz, aquele troço não é de Deus. Ô, coisa ruim! Então tem gente que parece que vive a vontade de Deus tomando Revenil, né? Tomando um soco na boca de estômago, como se Deus fosse um castrador de desejos. Não é nada disso, querido. Diz o Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não é um ermitão que fica com um livro grudado, não é nada disso. Meditar de dia e de noite significa vive com esse desejo de cumprir a vontade de Deus, de conhecê-la e vivê-la. Bem-aventurado esse, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dará o seu fruto na estação própria, suas folhas não cairão e tudo que fizer prosperará. Ou seja, orar, Senhor, seja feita a tua vontade, é me colocar dentro do olhar do pastor para que ele me supra de todas as necessidades. É me colocar na posição de abençoado para abençoar. É pegar o copo que está virado para baixo e a água caindo e escorrendo pelos lados e virar o copo para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a minha vida. E a senha é amar, querer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas e querer o bem de todos, como eu quero bem para mim mesmo. Ok? Que Deus dê a você um dia abençoado e abençoador. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. A tua palavra é viva. Pai, quando a gente a recebe, ela inunda o nosso coração de alegria, de paz e de renovo. E o que eu peço a todos esses queridos, para todos esses queridos, Senhor, é que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor inunde o coração de cada um deles com esse renovo e com essa paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo invadam, inundam a sua vida, cubram a sua vida e te dê um dia abençoado e abençoador. Amém. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.